e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, pairava sobre a face das águas. Até aqui. Quando nós falamos sobre o estudo do Espírito Santo, como eu falei para vocês de início, foi um estudo que foi negligenciado durante muitos anos. Quem aqui já foi católico ou conhece o credo apostólico? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso. Quem já ouviu alguma vez o credo apostólico? Quando você pega o credo apostólico, tem lá muito específico quem que é o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tem bastante também específico quem que é o Deus Filho. Fala que Jesus foi nascido de mulher, de uma virgem chamada Maria, tal. Só que quando o credo apostólico, que é um documento de fé, é um documento que confessa a fé, quando ele vai falar do Espírito Santo, ele só diz assim: crê no Espírito Santo. Não fala quem é, não fala qual é a sua ação, não fala como que é o seu operar na Bíblia. Então você vê que desde lá de trás já era meio obscuro o que era o ensino acerca do Espírito Santo. Para vocês terem uma noção, um estudo mais aprofundado do Espírito Santo só foi feito e publicado em livro no século XVII, com John Owen. Então, 1700 anos de igreja, até alguém ter um despertar e falar assim: vou fazer uma obra que fala só sobre o Espírito Santo. Então, é por isso que até hoje nós temos N dúvidas acerca do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós precisamos saber acerca do Espírito Santo é que o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma face de Deus. Ele não é uma energia de Deus, não. Ele é Deus. E é por isso que eu trouxe esse texto de princípio, que ele está desde a criação. A Bíblia diz que no princípio criou Deus. Esse Deus aqui, quando a gente vai olhar na língua original, a melhor tradução seria como se fosse Deus, porque é uma expressão que dizia que ali estava Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E veja bem, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ou seja, se ele está ali na criação, significa que ele é antes da criação, sim ou não? Isso é meio que lógico, né? Se ele está na criação, significa que ele vem antes da criação. E se ele vem antes da criação, ele não foi criado. Se ele não foi criado, logo ele é Deus. E o que é pairar sobre a face das águas? Quando a gente ouve essa expressão pairar, talvez no seu imaginário, você imagina uma ave sobrevoando algum lugar, se não? Com as asas abertas, pairando, né? Porém, essa expressão pairar, no hebraico, é uma expressão que não é uma ave pairando, mas é uma ave com as suas asas sobre os ovos, como se estivesse socando os ovos. Olha que coisa interessante, preste bem atenção nisso. Era como se fosse uma ave com as suas asas sobre ovos, como se estivesse socando aqueles ovos. Quando uma ave está socando os ovos, o que ela está fazendo? Não só protegendo, mas ela está chocando para gerar vida. Olha que coisa interessante. Então, o texto vai dizer para nós que a terra estava sem forma e vazia, estava em caos. Só que no meio do caos, o Espírito Santo estava pairando sobre a terra, ou seja, como se fosse uma ave com as suas asas cobrindo a terra, fazendo o quê? Se preparando para gerar vida em meio ao caos. Isso é maravilhoso. Porque ele gera literalmente vida em meio ao caos. Há uma obra, na obra de Deus, e Deus ele é triunitário. Ixi, agora ficou difícil. O que é triunitário? São três pessoas, mas é um só Deus. E ele age também dessa forma. O Pai, ele arquitetona tudo. O Pai, ele pensa, ele planeja. O Filho é que dá ação. Só que o Espírito Santo é que executa a ação. Vou te dar um exemplo. Na criação, o Pai planejou. O Filho veio como verbo, haja. Então, ele deu a ordem de comando. E quando o Filho deu o verbo haja, quem foi que operou na criação? Exatamente. Ficou fácil, né? Vocês estão bom demais. Está muito fácil. Então, veja bem, os três agem em conjunto.
Não existe essa de que o Pai está acima do Filho, nem o Filho acima do Pai, e nem o Espírito acima ou abaixo do Pai e do Filho. Os três, eles estão totalmente em conjunto, operando tanto na criação, como também na obra da redenção. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o Espírito Santo é Deus. Tá? Existe uma teoria hoje que é chamada de unicismo, que fala que o Espírito Santo ele é só uma força. Ele é só uma energia. Não, ele é mais do que uma força. Ele é mais do que uma energia. Ele é o próprio Deus, uma pessoa, ok? Primeira coisa é isso. O Espírito Santo já agia na vida do povo que estava na terra desde os primeiros dias. A geração pré-diluviana, ou seja, a geração que veio ali no período de Noé, antes do dilúvio, eles já tinham experiências com o Espírito Santo. Abra aí em Gênesis capítulo número 6, a partir do versículo 3. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 3, já está aqui, você pode acompanhar a leitura, que diz assim, ó. Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O que estava ocorrendo aqui? Essa geração, antes do dilúvio, era uma geração que estava corrompida pela semente de Caim. A descendência de Caim era uma descendência que trouxe o primeiro homicídio para a humanidade. Era a descendência que trouxe também a poligamia para a humanidade. Ou seja, foi o primeiro povo que matou, foi o primeiro povo que teve um homem e duas mulheres. Então eles trouxeram e agravaram o pecado no meio da humanidade que havia sido criada por Deus. E qual era a função do Espírito Santo? O Espírito Santo tentava refrear o pecado no coração do mundo, no coração do homem. Nós não sabemos por completo como o Espírito Santo atuava tentando refrear o pecado, mas a expressão que Deus fala assim, ó, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, é como se Deus estivesse tentando refrear o pecado no coração daquela geração. Então Deus, desde o princípio, Ele sempre atuou através do Espírito Santo, fazendo o quê? Tentando iluminar a mente e o coração do homem, tentando mostrar para a mente e o coração do homem o caráter de Deus, a santidade de Deus, fazendo assim com que o homem refreasse o seu próprio pecado. Só que aqui, o que acontece? O próprio Deus vai dizer, esse povo, o homem, ele é carnal. Ou seja, eu mesmo agindo com o meu espírito no coração do homem, o homem está contendendo contra o meu espírito. Ele está indo contra os alertas do meu espírito. Ele está indo contra o agir e o operar do meu espírito para que eles tenham uma vida santa. Eles estão a cada dia mais se afundando em pecado. Na época, a humanidade, alguns homens viveram até 970 anos. Imagina, a gente não vive nem até 100 anos, a gente já peca dedéu. Imagina um povo que vive 900 anos. Já imaginou o quanto de pecado acumulado que eles tinham? O que Deus fez? Já que eles não estavam conseguindo ouvir a voz do Espírito, já que eles estavam indo contra o Espírito, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a carne milita contra, guerreia contra, luta contra o Espírito de Deus. O que Deus fez? Eu não vou matar agora todo esse povo, mas eu vou limitar a idade deles de 900 anos para 120 anos. Então você já vê que Deus ele já tentava, através do Espírito Santo, refrear o pecado no coração humano. Isso é uma das principais funções do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo ele age na nossa vida, refreando o nosso pecado, fazendo com que a gente ande em espírito, como Paulo usa uma linguagem. O que é andar em espírito? É andar segundo o caráter de Deus, é andar segundo a santidade de Deus, é andar segundo a vontade de Deus, é andar segundo os planos de Deus. Essa é a função básica do Espírito Santo na vida do ser humano. E isso não é uma novidade do Novo Testamento. Deus vai fazer isso na geração antes do dilúvio, tá?
Porém, o homem, como até os dias de hoje, ele tem compreendido com o Espírito de Deus. Quantas vezes você, antes de falar, quantas vezes você, antes de agir, o Espírito Santo te alertou, te mostrou, e mesmo assim você fez? Mesmo assim a gente agiu, mesmo assim você xingou a pessoa no trânsito, mesmo assim você respondeu mal ao cônjuge, mesmo assim você tratou mal aquela pessoa que você teria que evangelizar, mesmo assim contendendo contra o Espírito de Deus. Nós somos assim, fazer o quê? Né? Mas o Espírito Santo ainda continua agindo em nós, graças a Deus. Se Deus tivesse nos abandonado e não tivesse enviado o seu Espírito para agir em nós, a gente estava perdido. Estava perdido. Só que uma outra forma do Espírito Santo operar, ainda no Antigo Testamento, está lá em Números, capítulo de número 11, versículo de número 17. Após o dilúvio, após a geração do dilúvio, Deus envia o dilúvio, sobra-se somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, ou seja, somente 8 pessoas sobrou do dilúvio. A partir deste momento, o Espírito Santo não estava agindo mais no coração de todo homem. O Espírito Santo agora estava em pessoas específicas. Uma delas era o Moisés. Moisés, ele era um homem que tinha o Espírito Santo habitando nele. O Espírito Santo deu talentos para Moisés. Moisés, ele teve talentos tal que ele pegava o seu cajado, jogava no chão, o cajado virava cobra, ele pegava a cobra, virava cajado de novo. Todo esse operar na vida de Moisés, todo esse agir na vida de Moisés, era um agir do Espírito Santo de Deus. Moisés falava com Deus face a face. Moisés se apresentava na tenda, Deus descia em forma de nuvem e falava com Moisés face a face. Moisés, com o Espírito Santo de Deus, ele conseguia discernir a voz de Deus e transmitir aquilo para o povo. Então veja bem, Moisés era um homem que tinha o Espírito Santo. Porém, a nação de Israel, imagine uma nação com milhões de pessoas. Só de homens saíram 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Imagine um homem ensinando milhares de pessoas, um homem sozinho. Tem pastor aí que não aguenta 100 crentes dentro da igreja? Imagine Moisés com milhares de pessoas, ele tendo que julgar, orientar esse povo. Ele estava aumentando o fardo. O que Deus fez? Em Números 11, 17. Olha o que Deus vai fazer. Então descerei ali, falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, está falando de Moisés, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves você sozinho. Então, olha bem, Moisés ele tinha uma função de guiar o povo segundo as leis que Deus tinha dado para o povo. Então, o que ele fazia? Ele julgava o povo, ele orientava o povo, ele ensinava o povo. Só que a carga estava muito grande. Então, o que Deus fez? Mandou ele separar 70 homens, 70 anciões, e do mesmo Espírito que estava sobre Moisés, o Espírito Santo, Deus distribuiu também, derramou sobre esses 70 homens. E qual era a ação do Espírito Santo na vida de Moisés e na vida desses 70 homens? A ação do Espírito Santo era dar sabedoria, inteligência, conhecimento para que eles guiassem o povo na palavra de Deus. Tem muitos líderes hoje que eles buscam o Espírito Santo porque eles querem milagre, mas eles não buscam o Espírito Santo para que eles tenham sabedoria, inteligência e conhecimento para guiar o povo na palavra de Deus. Você entende? Olha as ações do Espírito Santo e veja como nós entendemos a ação do Espírito Santo na igreja. Totalmente diferente. O Espírito Santo, em Gênesis, o que ele faz? Gênesis capítulo 6, ele refreia o pecado no coração do homem. E a gente, quando ora, pedindo o poder do Espírito Santo, ele só pensa em milagre. O Espírito Santo, em Números 11, 17, ele dá conhecimento, sabedoria, ciência, para que os homens guiem o povo e julguem o povo segundo a palavra de Deus.
a lei que Deus tinha dado para Moisés. E hoje nós queremos só falar, só fatiar, falar em línguas estranhas e essas manifestações que algumas vezes são histéricas, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Você entende? Olha a riqueza que o Espírito Santo tem para nos dar e olha como a gente é falho em sabedoria em buscar essa riqueza. Vocês entendem isso, sim ou não? Sim. Estão comigo? Sim. Então, veja bem, primeira coisa, ele refreia o pecado no coração do homem. Segunda coisa, ele dá sabedoria, conhecimento, ciência, inteligência, para que o homem seja guiado segundo a palavra de Deus. Só que ele tem o terceiro agir, que está em Êxodo, capítulo de número 31. Até então, eu estou só no Antigo Testamento, nem fui para o Novo ainda, tá? Nem fui para o Novo. Por quê? Porque o Espírito Santo está desde o princípio, por isso que eu estou trazendo esses textos que são escassos, né? Quem já tinha ouvido falar do Espírito Santo na geração pré-diluviana? Quem? Já tinha ouvido falar? São escassos, são textos muito escassos. Esse texto aqui é mais escasso ainda. Gênesis 31, versículo 1 ao 6. Olha o que diz o texto bíblico. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Quem que era esse homem Bezalel? Ele era da tribo de Judá. E qual seria a função dele? Olha o que Deus fala no versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus. É a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia. Deus enchendo alguém do seu Espírito. E o que Deus fez quando encheu Bezalel do seu Espírito? Deu a ele habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos, trabalhar com ouro, prata, bronze, lapidação de pedra, para trabalho de madeira e para toda a sorte de todos os labores, ou seja, os trabalhos que eles iriam ter para construir o tabernáculo de Moisés. E não só a Bezalel, olha o que diz no versículo 6. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam de tudo o que tenho ordenado. Então veja bem, esses personagens aqui, se você vir para a escola dominical até o fim do ano, eu estou escrevendo inclusive sobre isso, eu vou tratar sobre esses obreiros do tabernáculo. Então você vai aprender com Henrique, quem for ministrar, tá? Acerca desses homens aqui. Mas eu vou dar só um resumo aqui. Quem que era Bezalel e Aholiabe? Esses homens são homens que Deus escolheu como pessoas, obreiros, para trabalhar manualmente na obra da construção do tabernáculo. Só que vocês têm que lembrar de uma coisa: esses homens aqui estavam no Egito. No Egito eles eram escravos, eles não eram artistas. Entende? Eles não conheciam de bordado, eles não conheciam de pintura, eles não conheciam de obra de talhar pedra, prata, ouro, eles não conheciam nada disso. Então eles estavam ali do zero. E Deus encheu esses homens do seu Espírito e deu conhecimento, e deu sabedoria, para que mesmo eles sem conhecimento tivessem habilidades de um artista para poder talhar ouro, pedra preciosa, prata e também madeira, e fizessem bordado e desenhos que talvez nem os artistas do Egito conseguiriam fazer. Então, meu amigo, o que o Espírito está fazendo aqui? Está capacitando eles com habilidades, com dons, para que eles façam o trabalho dentro da obra que Deus tinha proposto. Então, aqui é o primeiro relato bíblico de o Espírito Santo dando dons, habilidades para o homem. Então, os dons lá que a gente vê no Novo Testamento, não tem nada novo. É novo para quem lê a Bíblia, né? Para quem lê a Bíblia, entende que Deus já dava habilidades para homens extraordinárias. Essas habilidades aqui eram habilidades que eles não tinham. O próprio Deus vai dizer aí, ó, versículo número 3: habilidade, inteligência e conhecimento, ou seja, deu um pacote completo. Ele ensinou, deu conhecimento e inteligência para que eles fizessem toda a obra do tabernáculo. Então, veja bem, primeiro, o Espírito Santo, ele refreia o pecado no coração do homem. Segundo, o Espírito Santo guia o povo por intermédio da palavra, na sabedoria livre de espalhar o povo por intermédio da palavra.
Terceiro, o Espírito Santo nos capacita para a obra a qual Ele tem nos chamado. Isso é maravilhoso. Até que vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Agora vamos partir aí para o Novo Testamento. O Novo Testamento. Bem rápido, tá? Para vocês só entenderem o Espírito Santo na obra da redenção. A obra da redenção, segundo o Apocalipse, no capítulo 13, vai dizer que já estava prevista, já estava arquitetada, já estava totalmente planejada por Deus desde a fundação do mundo. Quem se lembra do texto? Que fala, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes de Deus criar, Ele já tinha na sua mente, na sua sabedoria, que Ele iria salvar o homem. Tem até aquela expressão que diz, antes do haja luz, houve cruz. Então, veja bem, Deus na sua sabedoria, na sua inteligência, Ele já faz um plano de salvação. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Quando Ele envia o Filho iria fazer o quê? Ele iria dar corpo, ele iria dar vida àquele plano que o Pai tinha arquitetado, que o Pai tinha pensado, que o Pai tinha planejado. Só que para o Filho executar essa obra, ele foi gerado por quem? Por quem que o Filho foi gerado? Pelo Espírito Santo. Então veja bem que a obra é conjunta. O Pai pensa, planeja e envia. O Filho é gerado pelo Espírito. Depois o Filho é ungido pelo Espírito. E na unção do Espírito, o Filho morre na cruz. E depois o que o Espírito faz? Ele vai aplicar a obra da redenção e da salvação no nosso coração. Ele nos mostra quem é o Pai. Ele nos mostra o amor do Filho, o amor do Pai. Ele nos mostra que nós somos pecadores. E Ele nos faz entender essa obra extremamente complexa. Isso é tão verdade que João, no capítulo de número 14, ele diz assim, ó, Jesus fala assim, ó, o Espírito que vai vir sobre vocês, o mundo não conhece, porque ele não vê e não entende, mas vós sabeis quem que é. O que Jesus está dizendo? O mundo não vai entender essa complexidade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por quê? Porque essa complexidade só é esclarecida para nós quando nós temos o Espírito. É Ele que nos ilumina, é Ele que nos dá inteligência e sabedoria para compreender a obra da cruz. É por isso que Paulo diz que a cruz era loucura para os homens. Porque eles não tinham Espírito, é loucura mesmo. A não ser que o próprio Deus nos ilumine para entender esta obra linda da salvação através de Jesus. Ele nos ilumina através do Espírito Santo. É isso aí, meu. Agora, veja bem, vamos falar sobre os dons do Espírito aqui. Abra aí um texto bem mal interpretado e tão fácil de interpretar, mas eu não sei. Qual o Espírito Santo está vindo um pouco para entender o texto, né? Efésios capítulo 4, versículo número 8. Não espere que eu vou tratar de todos os assuntos aqui, tá? Não tem nem tempo para isso. Efésios capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz o texto. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, está falando de quem aqui? De quem? Jesus. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O que cativeiro é esse que ele levou cativo? Quem sabe assim dizer? Eita, estão com medo, né? Tá. Que cativeiro é esse que Jesus levou cativo? O que te prendia? O que te prendia? O que era que te prendia? Pecado. Pecado. Isso é muito simples. O João fala, ele é o cordeiro que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Então, a pessoa faz uma interpretação da outra coisa. Povo doido, gente, meu Deus do céu. Para interpretar o que ele interpreta, tem que ser mais doido do que ele. Não tem como. Então, ele era cativo o cativeiro. O que nos fazia cativo, o que nos deixava preso nas mãos de Satanás era o pecado. Jesus arranca o pecado. Tá? Ele tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro. E o que ele faz? Quando ele sobe às alturas, quando ele tem a ascensão, ele leva assim o poder do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: se você está em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre você. Em outra linguagem, o pecado não pode mais te prender. O pecado
pecado não pode mais te fazer cativo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por quê? Porque se você está em Cristo, então ele arrancou o pecado. Ele tirou o pecado, certo? Ele levou o cativo e cativeiro. E o que ele fez? Ele distribuiu dons aos homens. Levou o cativo o pecado e distribuiu dons aos homens. E como que Jesus distribui esses dons aos homens? Através do Espírito Santo. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo número 12, que é outro texto polêmico, mas nem tanto assim. 1 Coríntios, capítulo 12. E olha o que diz o texto a partir do versículo número 4. Lembra que eu falei que a obra de Deus é uma obra triunitária? Eu sei que é difícil essa palavra, mas tem que falar. Triunitária, o que é isso? É Deus, um Deus só, dividido em 3 pessoas, agindo de forma totalmente uniforme, coerente, sem um ultrapassar o outro. E esse texto aqui mostra muito fácil o que é essa obra trinitária. Olha o que diz aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então ele está falando que o Espírito Santo é o mesmo em todos os dons. Eles são diversos, mas é o mesmo Espírito, certo? Só que olha o que ele diz no versículo 5. Há também diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ele já traz para Deus Filho, Senhor. Você entende? Sim. Olha que coisa. Se os dons são diversos, é lógico também que há também diversidade nos serviços. Por que há vários dons? Porque há várias funções diferentes no meio da igreja, no meio do povo, no meio desse povo que serve ao reino de Deus. Então são vários dons, porque são várias pessoas com serviços diferentes. Só que primeiro ele faz menção do Espírito, depois ele faz menção do Senhor, que é referência a Jesus, o Filho. Só que olha no versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, ele já traz para Deus Pai, é quem opera tudo em todos. Então ele está citando a Trindade aqui como agente que traz o Espírito, que traz os dons sobre a igreja. Ele está falando aqui, ó, os dons são diversos. Por quê? Porque os serviços são diversos. E se os dons são diversos porque os serviços são diversos, logo a operação desses dons também são diversos. Parece um trava-língua, mas não é não, tá? É pela lógica que você consegue entender. São vários dons, porque são vários serviços, logo as pessoas não vão fazer a mesma coisa, certo? Sim ou não? Se você tem um dom, um chamado, um serviço, o outro tem um dom, um chamado, um serviço, quando vocês for colocar em prática, a operação vai ser diferente. É lógico. Então, veja bem, apesar de o dom ser derramado pelo Espírito, Paulo vai continuar essa tese, mas ele traz essa triunidade. Primeiro ele cita o Espírito, depois ele cita o Filho como Senhor e depois ele cita o Deus Pai. Ele está fazendo o quê? Ele está trazendo a unidade entre a Trindade Santa, certo? Agora, versículo número 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, trazendo para a nossa linguagem. Deus derrama o dom do Espírito para cada um, segundo a função que você foi chamado para exercer. Vou te dar um exemplo. Deus não vai dar o dom da ciência e sabedoria para quem foi chamado para tocar. Ele não precisa dele, entendeu? Toda a ciência e sabedoria é quem foi chamado para pregar ou para ensinar. Então, dependendo da manifestação, Deus vai derramando o dom para a manifestação que Ele quer que você atue. Para o fim proveitoso. Deus não quer dar um dom que você não vai usar. É para um fim proveitoso. E agora Ele vai descrever cada um desses dons. Eu sei que há muita confusão, mas a intenção aqui é esclarecer. Versículo 8. Porque a um é dado, mediante ao Espírito, a palavra de sabedoria. Essa expressão aqui, sabedoria, é dar luz, é dar clareza, tá? Então, quando a pessoa tem contato com o texto bíblico, quem tem o dom da sabedoria, que vem do Espírito Santo, ela tem uma clareza, ela tem uma luz diferenciada, uma iluminação diferenciada para enxergar o texto. É aquela pessoa que você fala assim, nossa, parece tão fácil. Para ele, mas para mim é tão difícil.
difícil? É porque ela tem a clareza, a sabedoria. A expressão grega aqui é sofia, que é clareza, dar luz para o texto. A outro, segundo o mesmo Espírito, ele dá a palavra de conhecimento. O conhecimento aqui é gnose, significa um conhecimento aplicável. É aquela pessoa que ela vai conseguir explicar o texto com maestria. Tem pessoas que ela tem o dom do conhecimento da palavra. Ela lê o texto, ela não vai ter uma clareza. Mas se ela aprender com quem tem a clareza do texto, ela vai falar de forma muito bem. Quem for ver vai falar, caramba, ele explica o texto de forma espetacular. Mas ele mesmo, se ele pegar a Bíblia, cara crachá, ele não vai ter uma clareza tão grande do texto. Mas ele é uma pessoa que estuda, se esmera, ouve bons mestres. Então ele tem uma clareza, uma habilidade muito grande de explicar o texto. Ele tem a palavra de conhecimento, que é um conhecimento aplicável, certo? Geralmente, a pessoa que é só pregador, ele tem esse dom do conhecimento. Então ele senta com o mestre. O mestre geralmente tem a sabedoria e o conhecimento da palavra. O mestre abre o texto, explica o texto, mostra toda a teologia do texto. O pregador vai ouvir, vai observar, vai absorver e vai usar aquilo para contar um sermão, uma mensagem e vai aqui pregar para vocês. Certo? Só que tem uma coisa. Quando Deus dá esses dons aqui, lembra que é para um fim proveitoso. Só que daí você fala assim, Tarcísio, eu não fui chamado nem para ser mestre e nem fui chamado para ser pregador. Então Deus não vai abrir o entendimento? Claro que não. Claro que não, no sentido que Ele vai abrir sim. No sentido que Ele vai abrir sim. Ele abre o nosso entendimento. Só que entende uma coisa. É mais ou menos assim, ó. Eu costumo falar, eu não gosto muito de falar isso, mas porque as pessoas podem interpretar como uma arrogância soberba, né? Mas eu costumo falar, quem for chamado para ser mestre, você pode ser uma pessoa muito inteligente, capacitada, você vai ficar num texto ali um mês. Você lê um texto um mês, se eu pegar o texto em 5 minutos, eu vou ter clareza, e a pessoa às vezes não. Por quê? Porque eu sou mais inteligente? Não, porque eu tive a ciência, a sabedoria, a sofia, a luz sobre o texto. É diferente, entendeu? Mas você, Deus capacita o seu intelecto para você sim conhecer o texto e entender o texto bíblico também através do Espírito Santo. Não vai ser como o dom derramado, o dom é diferente. Quando eu recebi o dom, o texto se conecta na cabeça, parece um computador. Então não dá nem para explicar um negócio desse, entende? Então é muito diferente. Fui para o seminário de teologia, o professor estava explicando lá a justificação pela fé, e eu tinha já ensinado na igreja a justificação pela fé quando eu tinha 6 meses de convertido. Entendeu? Então é diferente. Então, não é todo mundo que vai ter isso. Mas clareza no texto, para você entender o básico do texto, Deus dá para todo mundo. O problema é que a gente não busca, não lê e nem ouve quem conhece. Aí é difícil, né? Versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Mas assim, calma aí. A fé é um dom do Espírito Santo? A fé não é um dom que Deus dá para todos? Por que aqui Paulo trata de forma específica como um dom do Espírito? A fé salvífica é uma fé que Deus dá para todos, tá? Você só é salvo porque o Espírito Santo gerou em você, primeiramente, fé. Só que essa fé que Paulo trata aqui como um dom é uma fé que vai além. Vai além da fé salvífica. Eu vou te dar um exemplo. O camarada, e tem vários testemunhos de missionários assim, eles irem para um país onde eles não conheciam a língua, eles não sabiam qual era a língua daquele país. Era um país que eles não conheciam a cultura, eles receberam o chamado, Deus falou, vai, eles foram. Você teria fé para fazer um negócio desse, sim ou não? Não. Então, mas a pessoa que fez isso, além dela ter um chamado, Deus deu uma capacidade para ela de fé, e quando ela foi para lá, ela estava calculando probabilidade. Será que vai dar certo? Será que não? Não, ela foi na certeza de que ela ia lá e com facilidade ela ia aprender a língua e ela ia evangelizar aquele povo e afundar o movimento missionário naquele país. É uma fé que, vai muito além. Vai muito além. É uma fé sobrenatural. A outro, mesmo Espírito, deu dons de cura. E esses dons, tá, de cura existem até hoje. Aqui não existe nenhum texto bíblico que mostra que cessaram os dons. Não. Os dons de curas ainda tem até hoje. O problema é
é que a gente olhou a banalização e a gente pôs uma barreira. Ao invés da gente discernir, e aí eu vou falar do outro dom também sobre isso, ao invés da gente discernir, a gente colocou uma estaca, uma barreira. Porque a gente vê muita meninice, muita chocarrice, principalmente com essa questão do dom de cura. Muitas pessoas que não têm o dom, né? Ou alguns que têm o dom e fazem mau uso do dom, né? De cura, inclusive cobram para isso. Tem pessoas, irmãos, infelizmente, o dom é revogável, tá? Assim como eu posso usar o dom da ciência da palavra para enganar vocês e ludibriar vocês, e eu vou ter muitos bons argumentos, assim também uma pessoa que tem dom de cura pode usar isso também com falsas intenções. Infelizmente, existe. É por isso, e aqui eu vou pular o dom de milagres, mas depois eu explico a diferença. É por isso que Deus dá também o dom do discernimento. O que é o dom do discernimento de espíritos? Repare que o espírito aqui, ó, está não em maiúsculo, está em minúsculo. Esse discernimento de espírito, algumas pessoas, elas erram no sentido assim, elas acham que o dom do discernimento de espírito é discernir somente se aquilo é de Deus ou não. Mas não é só isso que o dom de discernimento de espírito atua. Ele atua também, mesmo a pessoa sendo usada por Deus, mas ele atua te dando discernimento para saber se aquela intenção que a pessoa está fazendo é uma intenção correta, bíblica ou não. Por mais que seja o dom de Deus se manifestando na vida dela. Deu para entender? Vou te dar um exemplo. O cara tem um dom de profecia, certo? E aí, Deus dá uma profecia real para ele. Ele vai entregar, mas ele faz toda aquele alarde, né? Na igreja, para a igreja depois colocar ele nas nuvens e tal. O dom do discernimento, você vai entender o que está no espírito do homem. O espírito aqui está em letra minúscula. Então, por mais que Deus esteja usando ele no dom, mas você vai olhar para ele e falar assim, Deus até está usando ele no dom, mas as intenções do espírito humano dele são equivocadas, são antibíblicas. Esse é o dom do discernimento. Muitas pessoas erram aqui terrivelmente. Tá? Terrivelmente. Por quê? Porque elas não conseguem entender que mesmo a pessoa com uma má intenção, ela pode estar sendo sim usada pelo dom de Deus. Parece contraditório isso, sim ou não? Não parece contraditório? Parece muito contraditório, inclusive. Eu já tive várias brigas com Deus por causa desse negócio. Várias, não é pouca não. E foi várias. Mas várias. Eu falei, mas por quê? Por quê? É triste o negócio, mas acontece, vai fazer o quê? É por isso que, naquele grande dia, Jesus vai dizer, ó, muitos vieram para mim e falaram assim, então eu não me preguei, então eu não profetizei. Olha o que Paulo vai dizer. Muitos pregam a Cristo, mas pregam como? Lá na carta aos Filipenses. Como é que eles pregam? Como é que eles pregam? Vocês não estão lembrados? Eu ensinei Filipenses, não ensinei vocês. Dá bem, deram sorte, senão eu ia cobrar. Eu falava, eu ensinei, vocês não lembram, mas é brincadeira. Abra aí Filipenses capítulo 1, versículo 15. Ó, alguns efetivamente proclamam a Cristo, porém por inveja, porfia, outros fazendo de boa vontade. Olha o que Paulo está dizendo, ó. Este por amor, sabendo que estou incumbido a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando trazer alguma tribulação às minhas cadeias. Então, eram homens que estavam pregando a Cristo? Eles estavam pregando heresia? Não! Paulo está falando, estou pregando a Cristo. Mas as intenções eram equivocadas. É por isso que o discernimento do Espírito vai discernir o que está no coração do homem. Tá? Então o homem pode até estar sendo usado por Deus. Está pregando Jesus, está pregando o Evangelho, mas com intenções de vanglória. E quem tem o dom do discernimento do Espírito vai saber entender se o que está no coração daquele homem é verdadeiro o sentido de edificar a igreja ou se ele está fazendo aquilo só para obter vanglória no meio do povo. É muito importante isso, tá? Nós temos também, no versículo 10 ainda, o dom de operar milagres.
Qual é a diferença do dom de cura do dom de operar milagres? O dom de cura, o nome já diz, né? Cura. Só que, veja bem, você pode não ter o dom de cura e orar a Deus curar? É claro que sim. Certo? Mesmo, ó, o dom aqui é algo específico. Não sei se vocês já conheceram alguém que tinha esse dom. É meio escasso. Alguns dons aqui é meio escasso. Eu já conheci gente que, meu irmão, o negócio eu não sei o que acontecia. É todo mundo que a pessoa orava, as pessoas eram curadas. Não é a gente orar, ai Deus, pela misericórdia. Não, a pessoa. E era oração rápida, tá? E era mulher de Deus, não era ímpia, não. Então, às vezes, a gente, por não ver a operação desse dom, a gente acaba analisando, jogando tudo no papel só. Ah, isso daí é heresia. Não, calma, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Tá? Às vezes você não viu, você nunca viu ninguém que tem, e aí o discernimento que nós temos é equivocado. Então, o dom de cura, ele é diferente do dom de operação de milagres. Tá? O que é o dom de operação de milagres? Esse dom de operação de milagres é literalmente algo que é impossível de acontecer. Ressuscitar seria quase que uma cura, né? Mas vou dar um exemplo de alguns missionários do Nordeste que tiveram essa experiência lá nos anos 60. Eles faziam missão no Nordeste. Nordeste, vocês sabem, terra seca, árida, não tem posto de gasolina igual a gente aqui, em cada esquina. E os irmãos estavam indo fazer missão, eram irmãos pentecostais, indo fazer missão no Nordeste. De repente, no meio do canavial, de madrugada, acabou a gasolina do carro. Mas secou o tanque, secou. E aqueles irmãos ficaram horas ali, tal. Só que tinha no meio daquele povo um irmão que tinha esse dom específico. Esse irmão simplesmente saiu do carro, pôs a mão no capô, fez uma oraçãozinha que a gente chamaria de miojo, né? Bem rápido, entra todo mundo no carro, bateu a chave no carro ligou. E a gasolina ainda durou alguns dias, tá? Alguns dias. Você entende? Geralmente esses dons, ó, tanto o dom de cura como o dom de milagres, são dons que Deus derrama sobre aquelas pessoas que precisam fazer a obra missionária. É por isso que às vezes a gente não vê esses dons no meio da igreja. Esses dons geralmente são manifestos nas pessoas que vão para o campo missionário. Porque quando você chega no campo missionário, por exemplo, você precisa ser do Brasil não, vai para o Nordeste do Brasil, onde eles têm aqueles santos católicos. Rapaz, se você não for usado com maravilhas, não vai convencer. É muito difícil convencer aquele povo. É muito fácil, mas só a palavra base eu sei. A palavra poderosa, eu creio totalmente na eficácia da palavra. Mas aquele povo, principalmente o católico, eles vão olhar e eles vão falar assim, eu também não conheço Bíblia. Vou te dar um exemplo, tá? Eu pedi vídeo, mas eles ainda não me mandaram, mas vou entrar em contato de novo para me mandar. Eu conheci uma pessoa que era católica, ela é devota, né, de Maria, e ela tem uma estátua, tá, de Maria. Essa estátua de Maria já chorou, ela tem fotos, tá? Já chorou. Essa estátua de Maria já levantou a mão. Essa estátua de Maria curou o marido dela. Lógico que a gente sabe que por trás disso é operação de demônios. Mas ela teve experiências com aquela estátua. E aí como é que você vai falar assim? Você pode mostrar o texto. Filha, sabe o que a mulher falou para mim? Narciso, pode me falar o que for. Eu não abandono Maria por nada. Você acha que, filho, vai lá você, abre lá a Bíblia, eu falei, não, mas aqui diz que a operação, ela não está nem aí. Primeiro que ela nem quer conhecer. Para ela, a verdade é a experiência dela. E os missionários que vão no campo, quando eles têm esse dom, tanto de milagre, quanto também esse dom de cura, além de eles trazer a palavra, Deus usa ele nessas operações miraculosas, para quebrar a cegueira daquela pessoa e a palavra entrar no coração dela. Vocês entendem? Se você tiver a oportunidade de conversar com um missionário de verdade, você vai entender um pouco o que é isso. Só que, veja bem, aí vem os polêmicos, né? No versículo ainda 10, tem o dom de variedade de línguas e outra capacidade de interpretar. Esse dom de variedade de línguas, biblicamente, também é um dom voltado para missão. Diferente do que a gente vê hoje, né? Essa balbúrdia maluca, né? No meio do povo. É um dom voltado para a missão. Por quê? Veja bem. Olha o que aconteceu lá em Atos, capítulo 2. Quando veio o dom de línguas, o que aconteceu? Todos os que estavam em Jerusalém foram evangelizados na sua própria língua.
Então é um dom que também Deus derrama para que o missionário tenha ferramentas para poder levar o Evangelho para diversos povos, inclusive povos cujo qual ele não conhece a língua. Eu também já conheci, conversei pessoalmente com missionários que foram usados em países onde ele não falava a língua, e Deus falou assim: entra lá e prega. Mas eu não conheço, não fala nada. Entra lá e prega. O cara foi lá com fé, entrou no meio do povo, e todo mundo sabia que ele era estrangeiro, todo mundo sabia também que ele não falava a língua deles, e aí ele começou a falar em português. De repente, Deus tomou a vida dele e ele começou a falar na língua daquele povo. Isso é tremendo. Aconteceu aqui na nossa região, nós temos um registro, se não me engano, de 2003, do relato que eu ouvi vários irmãos, não foi um nem dois, de um irmão aqui no Belém, na congregação do Jardim Miriam, era um culto de missão. Tinha um irmão que ele recebeu um cara que trabalhava na empresa dele, que era uma empresa japonesa. Esse cara era japonês, só falava japonês. E esse irmão falou assim: tu mais que ele só fala japonês? Não, pro culto eu não vou deixar ele aqui sozinho em casa. Levou esse japonês pro culto. Tava lá o pregador pregando e tal. De repente, esse irmão foi tomado por Deus e começou a falar japonês. O cara nunca fez aula de japonês, nunca tinha ido pro Japão. E a igreja tudo assim: mano, o que está acontecendo? Fala para os irmãos que são antigos do Miriam, que ele vai falar para vocês, beleza? Que negócio doido é esse? Quando eles olharam para trás, estava lá o japonês se derramando de chorar. Deus usou aquele irmão no dom de variedade de línguas para ele evangelizar especificamente aquele irmão japonês que não falava a língua portuguesa. Vocês entendem? Então a gente precisa entender, não é porque você não viu que não acontece, tá? Então toma cuidado, vai com calma. É que se você falar com algumas pessoas que já tiveram essas experiências, tá? O problema é que assim, a gente não pode deixar que a banalização dos dons segue e traga incredulidade para o nosso coração. Nós não podemos deixar isso. Tá? Porque se a gente deixar com que a banalidade dos dons segue o nosso entendimento e o nosso coração, a gente vai deixar de aproveitar muitas coisas que Deus tem para nos dar. Amém? Amém. Vocês entenderam até aqui os dons? Amém. Ficou claro? Amém. Está gravado, aí depois você pode rever. Agora vamos lá. Deus também apresenta na Bíblia a nossa necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo não é uma sugestão de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem para todo aquele que crê em Jesus. Você não tem que ser cheio porque Deus pediu. Não, você tem que ser cheio porque Deus mandou. É uma ordem expressa de Deus para que você seja cheio do Espírito Santo. E Deus deixa um exemplo muito claro para nós. Abra em Lucas capítulo 3. Eu tenho quantos minutos aí? Tá? Lucas capítulo de número 3, tá? A partir do versículo de número 21. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque Jesus orou para ser cheio do Espírito Santo. E ele era Deus, sabe? Ele é Deus, né? Era não, é Deus. Lucas capítulo 3, versículo número 21, que diz o texto: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Orando ele, ou estando ele a orar, o céu abriu e o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Veja bem, Jesus foi gerado pelo Espírito, sim ou não? Se ele foi gerado pelo Espírito, significa que ele já era cheio, sim ou não? E por que ele ora, o céu abre e o Espírito desce ungindo ele? Por quê? Por quê? Não só para confirmar, mas também para dar exemplo para nós. É mais ou menos assim: se eu orei para que o Espírito descesse e enchesse, logo vocês que são meus discípulos também devem orar para que o Espírito Santo também venha encher vocês. E ele, cheio do Espírito Santo, segundo Lucas 4, versículo 1, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, mas era cheio. É importante a gente entender isso, porque Jesus era cheio do Espírito Santo. E se o apóstolo João fala na sua primeira carta
no capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Só o apóstolo Paulo também fala que nós devemos ser imitadores de Cristo. E Jesus só iniciou seu ministério terreno depois de ser cheio do Espírito Santo. A pergunta é, por que a gente quer fazer e servir a Jesus na sua obra vazio? É prerrogativa. Ser cheio do Espírito Santo é prerrogativa mínima para você iniciar o Evangelho. Jesus, antes de iniciar a sua trajetória, antes de iniciar a sua obra, primeiramente ele foi cheio do Espírito Santo. Ele deixa para nós um alerta, uma cláusula, dizendo assim, ó, se você quer viver o meu Evangelho, a minha boa notícia, a minha boa nova, é cláusula primária, seja cheio do Espírito Santo como eu fui. Glória a Deus. Tá? Fato isso. O problema nosso é que também nós deixamos a banalidade trazer incredulidade no nosso coração. Qual que é o problema? A gente negligenciou o ato de orar a Deus para ser cheio do Espírito Santo. A gente negligenciou isso, infelizmente. E o que nós mais temos hoje são pessoas vazias de Espírito de Deus. Vazias. Eu vou te mostrar isso depois, mostrando o que é ser cheio do Espírito Santo. Olha o que Jesus vai falar para os apóstolos. Você vê como é prerrogativa? Olha o que ele vai dizer para os apóstolos. Ele, antes de subir ao céu, vai falar assim, ó, vocês vão ficar em Jerusalém. Sabe o que significa isso, ficar em Jerusalém? Vocês não vão fazer a minha obra enquanto não ser cheio. É isso que ele traz. Vão ficar em Jerusalém, até que do alto, como eu também fui, do alto, revestido de poder, unção do poder do Espírito Santo, ser cheio do poder do Espírito Santo, ser ungido pelo poder do Espírito Santo. Prerrogativa. Era ele dizendo, vocês estão proibidos de sair sem antes ser revestidos. Vocês estão proibidos de começar a obra sem antes ser revestidos do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Você entende? Isso é muito sério. É muito sério. É por isso que tem muita gente que mais causa sofrimentos na igreja, mesmo que ele tenha boas intenções, do que edificação, porque quer fazer a obra sem ser cheio do Espírito Santo. E olha o que ele vai dizer: quando você for cheio, o que você vai fazer? Sapatear? Pular? Rodar? Não. Você vai ser testemunha. A palavra testemunha ali é martírio. É alguém que é tão cheio do Espírito Santo que ele leva o Evangelho, mesmo que se isso custe a sua própria morte. Ele prega até a morte. Ele evangeliza até a morte, mesmo que isso custe a sua própria morte. E a pessoa é cheia do Espírito Santo para isso. Para isso. É por isso que você vai ver nos relatos da história da igreja muitos homens de Deus que morreram rindo, morreram cantando salmos, debocharam de quem estava martirizando eles, porque eles eram o quê? Cheios do Espírito Santo. Estavam preparados para levar a mensagem, ser testemunha, mesmo que isso viesse lhe trazer a morte. Vocês estão comigo até aqui? Sim ou não? Agora a pergunta que nós fazemos é: quais são as evidências de alguém que é cheio do Espírito Santo? Você tem um texto que é muito famoso, muito conhecido, mal interpretado também. Tem um texto que é muito fácil, mas eu não sei o que as pessoas fazem, gente. Isso é falta de direção também do Espírito Santo. Porque se ele nos ilumina para entender o texto, é falta de iluminação para entender o texto sagrado. Que é João 16, 8, onde fala assim, que o Espírito Santo viria e ele testificaria as pessoas que estão no mundo do quê? Pecado, justiça e juízo. Só que por mais que esse texto está dizendo que o Espírito Santo testificaria isso para as pessoas que estão no mundo, ou seja, são os incrédulos, mas ele começa operando isso na nossa incredulidade, sabe quando ele para? Nunca. O Espírito Santo ele deve continuar testificando em nós o pecado, a justiça e o juízo. Todos os dias, todas as vezes. Se ele parou de testificar isso no seu coração, você vai ser um amante do pecado, não contra o pecado. O problema é que a gente acha que essa operação do Espírito Santo só ocorre quando o Espírito Santo vem para converter o coração do incrédulo. Ela também é primordial para converter o coração do incrédulo, mas ela continua essa operação
santificação em toda a nossa trajetória cristã. Você pode ser crente, mas você está fadado também a fracassar, talvez. Espero que não. E se você fracassar, o Espírito Santo também vai ter que se testificar o pecado, da justiça e do juízo. Senão, você vai ficar no pecado. Você não vai conseguir sair dele. Entende? A pessoa que tem essa testificação na vida, durante a sua trajetória de vida, é uma pessoa que vai buscar incessantemente a santidade em Cristo Jesus. Tem gente que não liga para a santidade. Gente que não tem nem noção do que é ser santo. Ela literalmente entra na rodinha de pessoas que são mundanas e você não consegue discernir quem é ela. Ela se camufla. Por quê? Porque o Espírito Santo já talvez ou está testificando, ela não está ouvindo, ou então já parou de ter esse modus operandi no coração dela, testificando ela do pecado, da justiça e do juízo. Outra função do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele enche nós e nos dá também entendimento e direção da palavra. Ezequiel, capítulo 36, versículo número 37. Ezequiel, o profeta, vai dizer assim: eu colocarei em vocês o Espírito. Para quê? Para que ele guie vocês nos estatutos, para que ele guie vocês em todas as leis, para que ele guie vocês em tudo aquilo que Deus ensinou por através da sua palavra. Então, para que Deus quer enviar o Espírito para estar em nós, ou seja, habitar em nós, para guiar nós por intermédio da palavra? Se a pessoa fala que é cheia do Espírito Santo, mas não busca ser guiado pela palavra, não busca conhecer a palavra, ela pode estar cheia de tudo, de gordura, de celulite, de vento, menos o Espírito Santo de Deus. Quem é cheio, busca incessantemente o conhecimento da palavra. O profeta diz: ele vai vir para morar, habitar, ele vai estar em vocês. Para quê? Para guiar vocês nos estatutos, nas leis e todo o que tange a palavra de Deus. O próprio Jesus vai dizer assim para um povo que não tinha Espírito Santo: vocês erram, porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Repare que está relacionado. O poder de Deus, Jesus relaciona com o conhecimento das Escrituras. É impossível a pessoa falar que ama o poder de Deus e ela não busca as Escrituras. É impossível também uma pessoa falar que ama as Escrituras e não busca o poder de Deus. É mentira! E aí a frase de Jesus vem para nós: erram, porque não conhecem nem as Escrituras nem o poder de Deus. Tem muita gente que fala que ama muito das Escrituras, mas não busca o poder de Deus. Você está mentindo. E está mentindo para mim. Para mim, você vai meter o louco, eu vou meter o louco também para você, vai ficar assim mesmo. Entendeu? Mentir para Deus que é o pior, né? Esse que é o problema. Então, se você realmente é cheio do Espírito Santo, você vai ser amante das Escrituras e vai buscar incessantemente o poder de Deus. Tá? Aí nós temos a guerra onde ambos os lados erram. Tá? Nós temos aí os tradicionais, que dizem amar as Escrituras, mas não amam o poder de Deus. E nós temos aí os mais pentecostais, que dizem amar o poder de Deus, mas não amam as Escrituras. Ambos estão equivocados. Estão muito equivocados. Muito, por sinal. E aí o que acontece? Quando a gente aceita essa mentira na nossa vida, acontece uma outra coisa que nos impede de a gente ser cheio. Nós vamos andar segundo a carne e não segundo o Espírito. E é outra evidência de ser cheio do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A gente trata esse texto de forma também muito equivocada. Por quê? Porque a gente trata os frutos do Espírito como se fosse uma obra racional nossa. Erro fatal! Erro fatal! Sabe quando de forma racional você vai gerar os frutos do Espírito? Nunca! Nunca! Porque ser fruto do Espírito é uma obra, então você deve buscar isso. Você deve desejar, você deve buscar poder para isso. Conhecimento da palavra, intimidade com a palavra e poder de Deus. Palavra, poder. Palavra, poder. Aí você vai andar no Espírito e vai conseguir gerar esses frutos. Caso contrário, você vai ser um fracassado
22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Vamos começar por amor. O que é esse amor aqui? Amor é um amor no sentido, não é esse amor meloso, tá? A gente fica bem, nosso imaginário é muito corrompido, né, pela cultura da nossa época. Então esse amor aqui, a gente imagina, tipo, é a mãe que o filho já levou tudo para biqueira, vendeu tudo, e a mãe, ai, vem aqui, meu filho. Esse amor é um amor injusto, isso não é amor, tá? Isso é idolatria. O amor, ele também tem justiça. O amor é uma pessoa errar contra você, você chegar lá e falar assim, meu filho, ó, você está errado aqui. Mas eu não vou deixar com que isso corrompa o nosso relacionamento, porque eu te amo. Mas se você está errado, tá. E se tiver que punir, tem que punir. Isso é amor. O próprio autor de Deus fala que Deus demonstra o seu amor corrigindo os seus filhos. Como que a gente leva em consideração esse amor sem correção? Sem idolatria, isso é mentira. Então, amor, a pessoa ama, mas é um amor justo. Ela tem alegria, ela não é levada por circunstâncias. Quem anda no Espírito e tem o fruto do Espírito não é levado por circunstâncias negativas, ruins. Ela se alegra, mesmo em meio à tribulação. Lembra de Paulo preso, escrevendo, e ele coloca lá, durante 8 vezes a palavra na carta aos Filipenses, alegrai-vos. Mas como que o cara consegue se alegrar na prisão? Esse homem tem fruto do Espírito nele. Se alegre. Paz. O que é paz? Paz é a ausência de conflito. A pessoa, quando eu falo conflito aqui, nós vamos viver o conflito pelo pecado, sempre. Mas ao mesmo tempo que nós vivemos o conflito contra o pecado na nossa carne, nós sabemos que o fato de nós estar guerreando contra o pecado, isso é um sinal que nós estamos no caminho da salvação. E isso ao mesmo tempo nos traz paz. Paz. Longanimidade é aquela pessoa que, esse atributo é um atributo de Deus que, se ele não tivesse longanimidade, eu estava perdido primeiramente e você também estava perdido. Tá? E muitas vezes a gente também não é longânimo. A pessoa erra, a gente fala, não, é ferro e fogo. Comigo é assim. Alguns falam, né? É ferro e fogo. Não é longânimo, está faltando o fruto do Espírito no coração dessa pessoa. Benignidade. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa caridosa, ela é uma pessoa onde ela sente a necessidade do outro e ela não sente, ela não tem dó, ela age. Dó, a pessoa vê e fica observando, né? Quem tem benignidade vê e atua, vê e estende a mão, vê e age. E essa bondade, ela vai além de que a pessoa fez bondade para você ou não. Esse fruto do Espírito é pagar o mal com o bem. Que coisa boa. Você tomar um xingo lá, antes de você falar, Deus chama isso. Vai com Deus. É difícil, eu vou falar para você que eu sofro isso aqui. Não vou mentir, não. Benignidade. E nós temos aqui a bondade. Essa bondade aqui parece ser, mas é a mesma coisa. Calma. É por isso que a nossa tradução em português ela é ótima, maravilhosa. Porém, algumas coisas nós precisamos ir na língua original para entender o significado mais amplo. Essa bondade aqui, que o Paulo vai dizer, é a bondade de refrear-se para não fazer o mal. Existe a benignidade. O que é benignidade? É uma bondade ativa. E existe essa bondade que Paulo usa, que é uma bondade passiva. Ela se refreia de fazer o mal. Sabe quando aquela pessoa te leva no extremo da irritação? E o que você faz? Nada. Por quê? Porque você é bom. Talvez. Acredito que sim. Mas você é bom, então você refreia-se de fazer o mal. Certo? E você refreia-se de fazer o mal, você está fazendo um bem. Fidelidade, mansidão, domínio próprio daquela pessoa que ela não é levada pelas circunstâncias, pela irritabilidade. Isso também é outro dom, é outro fruto do Espírito que eu sofro bastante, que é o domínio próprio. Fico irritado, tem algumas coisas que me tiram do eixo, me tira do sério assim grande, e aí eu tenho que, ai meu Deus, o que eu faço? Não posso fazer nada, tenho que dominar a vontade da carne. Fazer o quê? Mas é complicado. Domínio próprio. E o domínio próprio, ele serve para todas as áreas da vida. Tá? Esse domínio próprio.
Então, esses frutos aqui, é lógico, como eu acabei de falar, você vai sofrer em uns e você vai se dar melhor em outros. É por isso que você deve buscar o poder e a palavra, não erre. Busque as escrituras e o poder de Deus. Senão você nunca vai conseguir aprimorar naquele fruto, naquele aspecto do fruto, a qual você ainda é falho. Primeiro você tem que ser sincero com você mesmo. Depois, você precisa usar essa sinceridade como força motriz para orar e buscar conhecimento da palavra, o poder de Deus, para que esse fruto, esses aspectos do fruto vão se aprimorar cada vez mais na tua vida. E é o Espírito Santo que faz isso em nós. Só que existe um outro, e essa aqui é uma evidência que não tem jeito, eu tenho que falar, tem bate forte, mas eu tenho que falar. Que é uma evidência de ser cheio do Espírito Santo. Abra aí em Isaías, capítulo de número 44. E aqui eu vou dar só. Coloca aí, por favor. Isaías 44, versículo de número 3. Olha o que diz. Isso aqui é uma profecia de Isaías, dizendo assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Essa é uma promessa de que o Espírito Santo seria derramado como água, de forma como? Abundante, torrentes. O que é torrente? É água para Deus, filho. É muita água, é água para encher, é água para transbordar, é água para jorrar. Você se lembra dessa expressão de Jesus? Olha o que Deus vai falar em João 4. A água que eu lhe der não somente matará a tua sede, mas ela vai jorrar para a eternidade. Quem é cheio do Espírito Santo recebeu a água do Espírito Santo, e essa água que lhe encheu não é só para ele, é para dar de beber ao povo. Ela vai jorrar. A pergunta é: se você é cheio do Espírito Santo, para quem que você está jorrando essa água? Está impactando quem? Essa água está jorrando de você, está dando de beber para outros. Tem água. A pergunta não é se você tem sede. A pergunta é se você está jogando para a eternidade. Essa é a pergunta. Sabe o que nós mais estamos tendo hoje na igreja? A síndrome de Laodiceia. O que é a síndrome de Laodiceia? Já ouviu falar nisso? Síndrome de Laodiceia. Também não. É que muita gente prega errado nesse texto, infelizmente. Apocalipse 3, olha o que Jesus vai falar para João transmitir à igreja de Laodiceia. Ele vai dizer assim: olha, vocês não são nem frios e nem quentes. Quem dera vocês fossem frio ou quente. Se ele falar quem dera, ele está desejando que as pessoas sejam frio ou quente. Então, o frio aqui não é frieza espiritual, e ser quente também não é ser quente espiritual. Não tem nada a ver, isso é bobagem. O povo não leu o texto. Na verdade, aqui tem que ser um conhecimento geográfico. Eu nem entendo a minha interpretação. Tem uma colher de chá. Mas ele fala: por vocês ser morno, eu vou jorrar vocês da minha boca. Dando náuseas. Vou jorrar vocês da minha boca. Só que entenda uma coisa. Quando ele está falando sobre isso, ele está usando a geografia da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia tinha cidades que eram próxima dela, que era a cidade de Herápolis, e também a cidade de Colossos. A cidade de Herápolis tinha águas que vinham dela, que eram águas frias, que era propícia para o uso comum, para beber, para cozinhar, para se banhar, para se limpar, higiene e etc. Tinha um benefício na água fria, senão? Sim. E a cidade de Herápolis vinha água quente. E essa água quente, ela tinha fins medicinais. Era usada para várias terapias. Então, tanto a água fria como a água quente, elas tinham benefícios. Só que quando essas águas desciam dessas cidades e desembocavam em Laodiceia, elas viravam águas. E a água morna não serve para nada, se beber dá náuseas. O que Jesus está falando para a igreja é: quando eu olho para vocês, vocês não têm nenhum benefício a transmitir para o povo. Vocês não são nem frio e nem são quente. Não tem nada de bom. Quando as pessoas têm contato com vocês, vocês não têm nada de bom para transmitir. Vocês dão náuseas em mim, porque vocês são mornos. A síndrome de Laodiceia é um monte de crente nominal,
que se envolve com o ímpio e não impacta a vida de ninguém. Por quê? São mornos, não tem nenhum benefício. A pessoa está com ela, pode fazer o que for com ela, mas não vai chegar nenhum benefício na pessoa. É impressionante o negócio desse. Não tem nada para transmitir, não tem água que jorra para a vida eterna da vida dela. Mas quando ela pega no microfone, ela quer jorrar aqui, entendeu? Ela entendeu. Quer jorrar para a vida eterna. Qualquer um que se aproximar de você tem que ter algum benefício. Se você não é luz, tu não é sal. Você não é crente, você não é cheio de Deus. Se você é cheio de Deus, quem estiver perto de você vai ver Deus, vai ser impactado por uma pessoa sincera. Agora, se as pessoas não têm nenhum impacto com a sua vida, é porque, infelizmente, você se tornou morno. Não é cheio do Espírito. Conheço muita gente que o microfone é poderoso, mas nunca evangelizou um vizinho. Nem os parentes nem consideram ele crente. Não impacta a vida de ninguém, não jorra água para ninguém. É morno, filho. Pode fazer o que for, mas não gosta, é morno. Morno, infelizmente. Só que a última coisa que eu quero trazer do Espírito, que a gente já encerra, é que o Espírito Santo, ele nos prepara para o arrebatamento. Glória a Deus. Ele nos prepara para a vinda de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14, Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele é o selo de Cristo em nós. O que é o selo? Quando as pessoas, os comerciantes iam para uma cidade, eles viam um escravo, um objeto no meio do caminho, sendo vendido por outra pessoa. O que ele fazia? Ele comprava, ele pagava e ele selava com o seu anel. Colocava o selo no objeto ou no escravo. E o selo diria assim: eu vou comprar, mas não vou levar agora. Vou fazer o que eu tenho que fazer na outra cidade, mas quando eu voltar, ele já é meu. O objeto comprado já é meu. O escravo já é meu. Eu só vou voltar para buscar. Certo? Vocês já ouviram falar isso, né? O selo do Espírito é isso. Ele está em nós. O Espírito está em nós. Ele nos marcou com a marca de Cristo. Ele trabalha no nosso coração. Ele gera o fruto do Espírito no nosso coração. Ele nos enche, nos faz transbordar. E tudo isso é o quê? É o selo de Jesus na nossa vida, que diz: fique em paz. Eu já selei, eu já comprei, só vou voltar para buscar. Ele também é penhor. E o penhor é o quê? É uma garantia. Quando uma pessoa queria trazer uma garantia dizendo assim: eu vou fazer tal coisa, a pessoa fala: o que você garante? Ó, eu dou tanto em penhor. É uma garantia que vai acontecer. Ele também é o penhor da nossa herança. É a garantia que Jesus irá nos buscar e tem uma herança preparada para nós. Então, ser cheio do Espírito Santo é literalmente buscar o poder de Deus, conhecimento da palavra. É literalmente ser guiado pela palavra. É literalmente deixar com que o fruto do Espírito seja aprimorado em você pelo Espírito Santo. E é também você impactar vidas, gerar vidas, jorrar água e não ser morno. E também mostrar que você está todo o tempo constante, preparados para poder receber Jesus no dia do seu arrebatamento. Glória a Deus. Tá? Não tente viver uma vida puramente racional. Tome cuidado com isso. A vida cristã deve ser uma vida onde nós entendemos as Escrituras, compreendemos a parte racional da fé, mas nós entendemos também essa parte sobrenatural da fé, que o Espírito nos faz vivenciar. Amém? Amém. Eu espero que você tenha entendido, compreendido. Não dá para abrir para perguntas agora, tá?